As pessoas passam uma vida inteira tentando conquistar um sucesso profissional, uma carreira, a prosperidade. Hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu convido vocês a refletir qual a diferença de empresários de sucesso e de empresários que fracassam. Nós vamos conversar com Tadani Carguim dos Santos. Ele é Champion Globalization da IBM Mundo, mora há 17 anos na Índia e é um guru espiritual de muitos empresários. O nosso programa vai estar imperdível. Não sai daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Tadani, que honra, que orgulho, que prazer te receber aqui de novo. Eu te pergunto, Tadani, nessas tuas andanças do mundo, o que realmente difere um empresário bem-sucedido e o empresário que fracassa? Bom, em primeiro lugar, Silvana, naturalmente é uma grande alegria estar aqui. É sempre inspirador e motivante reencontrá-la e poder sentar e ter um bate-papo com você. Sempre perguntas interessantes e estimulantes. Essa é uma pergunta que o mundo inteiro se faz, né? Tem uma história muito interessante, né? Uma jornalista entrevistando um executivo de sucesso. Ela pergunta qual é a causa do seu sucesso. Aí ele falou: decisões corretas. Aí ela, assim, a entrevistadora perguntou: e como que você toma decisões corretas? E ele falou: resultado das minhas experiências. E como que essas decisões corretas, você tomou essas decisões corretas através da experiência? Aí ele fala: através das decisões erradas. Acredito que uma das grandes características das organizações, não apenas empresários, mas também organizações que conseguem passar certas barreiras, vencer certos obstáculos, transpor certas limitações, é resultado do aprendizado ou do empresário, ou das pessoas dentro da organização, ou do contexto no qual a organização e o empresário estão inseridos. E sucesso é uma palavra muito abstrata, uma palavra muito ampla. Eu falo isso por experiência pessoal, ao conversar com muitos empresários. Existem empresários que faturam 2 milhões de reais por ano e se acham exitosos, né? Estão satisfeitos com aquele êxito. Tem empresários que faturam 100 milhões de reais por ano e estão insatisfeitos, né? Não acreditam que isso seja resultado de um sucesso organizacional, né? E fracasso é uma palavra que eu acredito que deveria ser removida do dicionário humano. Fracasso não existe. Isso é uma ilusão enganadora, perigosa e desumana, na minha palavra. E eu vou citar um exemplo, né? Um exemplo muito clássico que as pessoas conhecem é Thomas Edison. Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. E certa vez uma pessoa entrevistou ele e perguntou, antes dele ter descoberto a lâmpada elétrica: nossa, você já inventou mais de 1000 maneiras de criar uma lâmpada elétrica e fracassou em todas. Aí ele disse assim: não fracassei em nenhuma delas. Agora eu sei 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada elétrica. Ou seja, quando a experiência nos leva a um conhecimento e a gente utiliza aquele conhecimento para reformatar,
né? Nossa vida profissional, a estrutura das nossas empresas, relacionamentos com clientes, relacionamentos com fornecedores, parcerias com outras organizações, ele é um aprendizado, não é um fracasso. Agora, se eu repito aquele erro algumas vezes, ele é uma estupidez, né? Ele é uma ignorância pessoal. Mesmo assim, não é um fracasso, né? Então, essa palavra fracasso eu acho muito perigosa, na verdade. Eu não uso essa palavra. Acredito que deveria ser removida, né? Sempre quando eu vejo como uma experiência. Ah, não deu certo dessa maneira, eu vou tentar dessa outra maneira. Não deu certo nessa organização, eu vou tentar nessa outra organização. Não deu certo com esse tipo de conhecimento que eu possuo, vou buscar mais conhecimentos. Essa tecnologia não está funcionando para mim, vou buscar outra tecnologia. Ou seja, o mundo é dinâmico. O mundo organizacional é ainda mais dinâmico. E o impacto do mundo organizacional no cotidiano individual, ele é imensurável. Portanto, se nós utilizarmos a nossa caminhada humana como um veículo de renovação, de transformação e de aprimoramento, mesmo quando as decisões que nós tomamos não levam aos resultados que almejamos, nós somos exitosos a todos os momentos. E isso sim é um sucesso, né? O insucesso, diríamos, é passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Isso não é insucesso, é burrice, na verdade, né? É uma ignorância. A palavra parece ser meio agressiva, mas é um adjetivo pertinente a esse tipo de circunstância, né? Então, e dessa dinâmica de mercado, existem organizações que vêm, permanecem por um certo período de tempo e desaparecem. A maioria das organizações, elas não têm uma longevidade muito grande, por N fatores, né? Por fatores tecnológicos, por decisões, por lideranças incapazes, né? Por políticas governamentais. Então, entender essa dinâmica do mundo também é muito importante, né? E trazer essa dinâmica para o meu contexto profissional e pessoal, ela leva a uma ascensão contínua. E um outro fator que eu acho muito importante é o imediatismo do desejo de alcançar sucesso. E geralmente o sucesso está atrelado na mente, pelo menos a nossa aqui ocidental, é relacionada ao reconhecimento dos outros, a questão financeira e de certa forma, condicionando, né, o aplauso alheio. E isso, às vezes, causa muita frustração, porque nós somos comparados o tempo todo, né? Somos comparados. É exatamente como tu falaste no início, assim, uma pessoa está satisfeita com 2 milhões ao ano, enquanto que o outro ganha 100 milhões e está numa insatisfação. Então, o grau de satisfação de cada empreendedor, de cada indivíduo, é a régua que vai medir até onde tu pode ir. Mas se a pessoa não tem essa ambição, ela vai ser taxada de acomodada, ela não está mostrando a natureza divina dela, ela não está explorando toda a capacidade infinita dela por comodismo, ou simplesmente existem pessoas que vieram para fazer pouco? Que pergunta. Na visão védica do mundo, existem 3 energias predominantes nos seres humanos, né? O Sattvic, Rajasic e Tamasic, em sânscrito, né? A energia sáttvica é aquela mais pura, de espiritualidade, de contemplação, de filosofia, né? São aquelas pessoas que são mais calmas, tranquilas, leves, frequentemente tornar-se monges, líderes espirituais, né, meditadores. Depois existe a energia
rajasica. Energia rajasica é aquela de atividade, de mover-se, estar sempre fazendo alguma coisa. Que é aquela energia necessária para materializar algo. Né? E também existe aquela energia tamássica. Tamássica é aquela energia letárgica, né? Parada, quase imóvel. Que também é importante. Todas elas, esse julgamento, né? Quando entendemos a realidade dessas energias, o julgamento ele inexiste. Porque todas elas são necessárias. Né? Eu preciso dessa energia tamássica para mim dormir tranquilo, profundamente. Eu preciso da energia rajasica para colocar em prática aquilo que é parte do meu trabalho, das minhas atividades profissionais. E a sáttvica é aquela energia de contemplação, de visualização, de imaginação. Todas elas são importantes. Agora, se nós formos analisar nos seres humanos, as pessoas que têm predominantemente energia sáttvica, elas serão líderes religiosos, gurus, né? Monges, pessoas mais tranquilas, calmas, leves, contemplativas, conseguem ficar observando as flores crescerem no jardim. Né? A rajasica são aquelas pessoas que colocam, movem a atividade nacional, seja ela política, economicamente, né? Mas basicamente, considerando que a ideia do Dia do Trabalhador, né? São os industrialistas, são os empresários, são os empreendedores, porque essas pessoas, né? E às vezes a sociedade desconhece, o empresário ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. O empresário sai de férias, ele leva o corpo de férias. A mente está no trabalho o tempo inteiro. Ele está pegando inspiração, ele está pegando referências, conversando com outras pessoas, vendo outras realidades. E tu precisa dessa energia superativa para estar conectado o tempo inteiro. E, na verdade, o empreendedor, né, os empresários, os industrialistas, é importante reconhecer que eles é o que mantém o país, né? Qualquer país. Eles mantêm o governo ao pagar impostos. Eles mantêm todo o resto da sociedade ao gerar emprego. Isso é muito importante reconhecer, né? E depois vem as pessoas, aqueles que têm o predominantemente tamássico, ou seja, não tem muita autoiniciativa, não cria, tem que empurrar, mandar, desenhar, que é a maioria da classe operária. E não tem nada de errado nisso. Né? Aí tem aqueles que tem muito tamássico que tu não consegue nem tirar da cama, eles são os preguiçosos congênitos. Por né? isso que aquela sociedade igualitária, onde com todos tem as mesmas condições, ela é um pouco ilusória, porque as pessoas têm perfis diferentes, né? A questão de empreender, criar um negócio que vai gerar emprego e renda. Isso é natural de algumas pessoas apenas, não são todas as pessoas que têm essa veia empreendedora. E aí eu te pergunto, na tua experiência mundo, né? A Índia faz uma reverência aos empresários bem-sucedidos. Fala um pouco dessa diferença mental, onde as pessoas referenciam, as pessoas adoram, as pessoas reconhecem, enquanto que outros países eles questionam, têm a inveja ou até boicotam, porque talvez tenham uma visão errônea da riqueza. Isso é um ponto muito importante. Na verdade, com bastante frequência, eu acho que entre o Oriente, no Oriente eu falo principalmente na minha experiência de Índia, né? Não estou extrapolando a Coreia, Japão, China. E o Ocidente parecem dois planetas completamente diferentes. Né? A gente escreveu um artigo, o Ronaldo Mota, que é um ex-professor da UFSM, membro da Academia Brasileira de Educação, uma grande mente que o Brasil possui. O título do artigo é "O Brasil precisa descobrir a Índia". Muito interessante esse artigo.
E o porquê precisa descobrir a Índia, né? Voltando à tua pergunta, um dos pontos, sem falar na parte industrial, que é altamente desenvolvida, a parte tecnológica, que se tornará talvez uma das mais fortes do mundo, né? Que é uma das estratégias governamentais, é a visão védica da existência, né? Existem 3 deusas que são casados com 3 deuses na mitologia hindu: Brahma, Vishnu, Shiva, que é conhecimento, criação, preservação, recursos, né, e transformação, destruição, Brahma, Vishnu, Shiva. E seu correspondente esposa, né, Sarasvati, Lakshmi e Parvati. Sarasvati, conhecimento, arte, escultura, né, inovação. Lakshmi, fortuna, em suas diferentes facetas, não apenas a fortuna física, material, né, dinheiro, moeda, mas também ter bons pais é uma forma de fortuna. Ter bons filhos é uma forma de fortuna. Ter coragem é uma forma de fortuna. Depois Parvati, que é a deusa também da transformação, da destruição. Então, como existe Lakshmi, né, essas 3 deusas, na sua realidade, elas são worshipped. Elas são oradas, né? As pessoas devotam. Obrigado, essa era a palavra que eu buscava. Elas são devotas, né? E aí, se tu é um devoto de Lakshmi, né, a fortuna é uma das manifestações dela, a fortuna econômica. Então, aquele que possui fortuna econômica significa que ele tem bastante energia de Lakshmi, bastante energia de materializar, transformar em economia, em recursos, a sua capacidade, ou a sua disciplina, ou a sua capacidade gerencial, ou as suas inovações, né? Então, a sociedade admira essas pessoas, né? O empresário bem-sucedido na Índia é admirado por toda a sociedade. O empreendedor é admirado por toda a sociedade. O industrialista é admirado por toda a sociedade. Na verdade, qualquer pessoa que tenha êxito econômico é admirado. Se uma pessoa na família recebe, a família tem uma certa renda e uma pessoa que consegue ter uma renda maior, ele é admirado pela família. Por quê? Porque ele está manifestando energia de Lakshmi. Ou seja, ele está sendo abençoado, é visto até como uma forma divina por aquela energia. E voltando ao que eu falei anteriormente, isso é um ponto muito importante, né? O empresário é o que mantém. O empresário é o que mantém o aposentado, é o que mantém um aluno na universidade pública, na escola pública, é o que mantém os funcionários, é o que mantém toda a parafernália de governo. O governo não gera recurso. Legislativo não gera recurso. Judiciário não gera recurso. Tudo isso é mantido pelos empresários. Então é importante que esse vetor de percepção cognitiva mude imediatamente. Porque se saem os empresários, acaba o país, né? Não, e agora eu estou falando, esse setor público não gera. Em alguns países, principalmente países corruptos, se inverteu isso, e aí através de multas, através de penalizações, começaram a gerar renda. Ou seja, eu vou ter uma meta de tantas multas que eu vou fazer, tanto de trânsito, quanto nas empresas, quanto... Enfim, claro que existe uma lei, mas muitas vezes não é nem a questão da aplicação da lei. Muitas vezes é a geração de uma renda através de uma punição a esses empresários ou ao cidadão. Isso a gente vê muito comum em países que tem uma corrupção muito forte enraizada, né? Eu não sei qual é a tua experiência, visto que tu já morou no México, tu já morou em outros países, e a gente vai em países mais pobres e a gente vê que isso é uma prática. O que tu tem para nos dizer sobre isso? Acho que a perspectiva, né, antes de tudo, antes da gente falar em corrupção, é importante entender a imaturidade do ser humano. Por que existem leis?
As leis existem porque nós somos imaturos e irresponsáveis. Se todos os seres humanos igualmente tivessem um nível de maturidade, né, o sinal está vermelho, então eu não passo, não precisavam de leis. Ela seria autogerada, né? Existe esse imposto X, né, porque ele vai ser utilizado para reinverter em certos recursos de desenvolvimento social, educacional, infraestrutura, educação, saúde, a pessoa pagaria. Então, a corrupção, ela não é só do governo para com as pessoas, é das pessoas em geral, né? O sistema é corrupto. E daí uma forma de coibir essa corrupção é através de penalizações, né? A lei existe, na verdade, na maioria dos casos, para nos proteger de nós mesmos. Porque nós somos imaturos, nós somos irresponsáveis, nós somos frequentemente instintivos, né? Por exemplo, violência familiar. Completamente fora do nosso assunto, né? Quem é que gosta de ser violentado? Ninguém, mas as pessoas vão lá e violentam umas às outras. Aí tu precisa o quê? De um sistema, de uma estrutura policial para proteger a gente da gente mesmo. Porque senão a pessoa que poderia acabar até matando a outra pessoa. E daí, naturalmente, né, a corrupção ela é um desvio de recursos que deveriam ser realocados de uma forma lúcida e clara no desenvolvimento e progresso em infraestrutura nacional, que são pessoas, novamente, imaturas. Tu pegar um recurso que não é teu, levar para casa, e, infelizmente, a lei não é tão prática com relação a essas pessoas, né? Mas a gente vê a maioria das pessoas em muitos países do mundo, principalmente países pobres em desenvolvimento, não estou dizendo isentando países ricos, porque corrupção é o ser humano que é corrupto, não é o sistema, né? Às vezes ele é muito mais permeado no sistema, né? Tem um monte de gente que ao invés de gerar uma nota fiscal, deixa de gerar uma nota fiscal. Isso é uma forma de corrupção, porque é parte do teu trabalho fazer aquilo, né? Então eu não posso dizer eu não faço isso, né? E daí outra pessoa faz, ele é corrupto e eu sou... né? As lentes que a gente utiliza para observar a sociedade, elas são deturpadas, né? Então o sistema por si só, e por isso que é difícil remover, é o sistema que é o corrupto. E que não importa quem passe por ele, ou tu se adequa ou tu está fora do sistema, né? É muito perigoso isso. E isso também é resultado da nossa imaturidade emocional, intelectual, política e social. Governo é quase... Eu não sou uma pessoa anti-governo, mas eu acho o governo algo muito questionável, né? Ele é em muitos casos ineficiente, infelizmente, né? Extremamente ineficiente, irresponsável na maioria dos casos, né? E improdutivo. E ele recebe o salário a renda, parte da minha renda, que é feita com suor, né? Imposto de renda não tem escolha, tu paga direto, né? Então eu trabalho o mês inteiro, vai uma porcentagem para aquelas pessoas, aí aquela pessoa vai lá, constrói uma praça e tira uma foto dizendo que eu construí essa praça. Para mim, assim, eu acho isso uma comédia humana, né? Que a gente não percebe isso. E vai se enraizando essa prática. E a gente endeusa essas ideias e defende. Eu acredito que se nós fôssemos mais responsáveis, mais maduros, né, teria menos necessidade de intervenção de pessoas no sistema governamental. E é uma máquina super pesada, né? E aí, falando sobre conviver com essas adversidades, voltando à questão da prosperidade e do sucesso.
As pessoas que conseguem vencer essas dificuldades, as pessoas que conseguem transpor barreiras, são as pessoas que trabalham a sua espiritualidade na essência? Eu acredito que são as pessoas que têm uma grande convicção sobre aquilo que elas desejam alcançar. E é uma convicção quase inquebrantável. Nós podemos dar uma conotação espiritual, porque tem pessoas que têm essa convicção para uma elevação espiritual de toda uma sociedade. Tem pessoas que têm essa convicção para uma elevação intelectual de toda uma sociedade. Tem pessoas que têm essa convicção e essa coragem para o setor comercial, industrial de toda uma sociedade. Mas também tem crime organizado, né? Por isso que é organizado, né? Mas tem um líder, e esse líder tem uma convicção. Vamos fazer uma oração antes da gente cometer o assalto. Vamos todos orar, né? Para que Deus nos abençoe nesse assalto. Não, eu citei esse exemplo, na verdade, Silvana, para mostrar que não necessariamente as pessoas exitosas, né, e que são uma referência naquilo que elas fazem, elas têm um grau de espiritualidade. Elas apenas têm uma convicção de que sim, eu sou capaz de liderar, de fazer, de levar essa organização ou esse grupo de pessoas a uma realidade que não existia até então. Isso é o que diferencia muito uma pessoa das outras, né? E essa convicção, ela é seguida de disciplina e persistência. Porque, às vezes, para chegar no resultado que eu desejo, não vai ser num ano, 2 anos, 10 anos. Tem pessoas, às vezes, que passam 20, 30 anos. Cientistas, às vezes, dedicam toda uma vida, né, para provar uma teoria e acaba não chegando. E a próxima geração dá continuidade. De repente, umas 2, 3 gerações depois, alguém, né, faz umas conexões. Aqui está a resposta, né? Então, essa convicção, né, essa dedicação e essa persistência que levam a esses resultados, né? A espiritualidade, ela me ensina, né, a qual caminho que eu vou escolher, né? Existe persistência para seguir. E o caminho que eu vou seguir, né? O conhecimento espiritual, certos caminhos não são caminhos, não são opções, né? O fazer o mal, né? O que é adhármico, que se diz em sânscrito, né? Cometer fatos errôneos, né? Violentos, agressivos, abusivos, corrupção, roubo. Ele não é uma opção, porque a pessoa está ciente de que tudo que eu faço, por mais que eu tenha um benefício econômico agora e que tenha um impacto negativo a outras pessoas, que frequentemente acontece, eventualmente isso vai voltar para a minha essência, né? E daí a gente entra na lei do karma, que é um assunto super interessante, mas não é o caso aqui, né? Então, essa sapiência, o sábio, ou seja, não, sabe, o conhecimento, quanto mais a gente sabe, principalmente o conhecimento, né, de Advaita, Vedanta, espiritual, menos opções a gente tem na vida. E eu acho que isso se aplica a muitos casos. Por exemplo, quanto mais a gente entende de nutrição, daquilo que é saudável para o meu corpo, menos opções de alimento a gente tem. Uma pessoa que dedica a sua vida a uma nutrição saudável, ela entra num supermercado, 95% do que está à venda no supermercado não são opções para essa pessoa. Não é nutrição. Não é nutritivo, né? Comida super processada, gordura, não é uma opção, e é o que faz parte da maioria das prateleiras dos supermercados. Similarmente, o caminho espiritual, ele te leva a essa quase ausência de escolhas. É só esse caminho que eu vou seguir. E é o melhor caminho que tem, porque daí não tem conflitos. O ser humano, ele é cheio de conflitos, né? Tenho que vender meu carro, né? Mas eu sei que está com um problema no amortecedor.
E se eu falar que está com problema no amortecedor, eu vou perder uns 5 mil reais. E aí ela acorda assim, não, mas eu vou falar a verdade. Não vale a pena 5 mil. Estou vendendo para o meu cunhado. Normalmente é para um parente. Né? E daí, o meio-dia, ela pensa, não, mas 5 mil reais é um monte de dinheiro. Né? Eu posso pagar, alugar uma casa nas férias, levar minha família de férias esse ano que vem. Aí, no final da tarde, ela assim, não, então, acho que 2.500 vou diminuir o preço. O sábio não tem esse conflito. Tem um problema, eu digo que tem um problema, o valor financeiro não me importa. Né? Então, a sabedoria te dá um caminho que é muito mais fácil, porque é uma ausência de conflitos, é uma ausência de dúvidas. Essa é o caminho que eu vou tomar. Por isso que o sábio é uma pessoa leve, tranquila. Entre o que ele pensa, o que ele fala e o que ele faz, existe uma concordância. E essa é viver em paz, né? Estar em harmonia. Estar tranquilo. E isso vai fazer a diferença no mundo empresarial também. Porque eu chegar numa empresa tranquila, apesar de estar desabando, né, notícias escandalosas, coisas horripilantes, eu tenho a certeza que eu vou arrumar uma solução. Eu tenho a certeza de que eu tenho potencial criativo para resolver esses problemas. Porque daí esse potencial criativo está dentro de mim e não no externo. Não está numa decisão externa, está numa decisão interna, como que eu vou lidar com aquela situação. O conhecimento nos torna muito mais objetivos e menos subjetivos. Isso é uma vantagem. Porque a pessoa olha para os fatos. Né? Ela está no meio da tormenta, ela não fica olhando para a tormenta, né? Nossa, que tormenta, olha só. Ela começa a ver, tá, onde é que está meu barco? O que eu tenho à disposição, né? Essas velas não funcionando. Tem motor? Tem. Quantos motores tem? Todos estão funcionando. Vou ligar o motor. Que direção eu vou tomar? Vou olhar a bússola. Ela vai olhar para os fatos e, baseado nos fatos, tomar uma decisão para sair daquela tormenta. Enquanto que uma pessoa um pouco mais subjetiva, ou seja, emocionalmente sobrecarregada, né, entra no desespero. E ela Nossa, vira a própria tormenta. E daí ela perde, né? O barco acaba tombando, porque ao invés de preocupar-se nos dados, no que está disponível para solucionar, ela está literalmente atormentada, né? Com a tormenta. Então, a magia do conhecimento é essa, ele te torna extremamente prático e objetivo. Né? Onde estou, quais as possíveis soluções, qual o impacto dessas soluções e qual a que eu posso implementar. Né? Porque às vezes tem muitas soluções, mas em todas elas eu tenho capacidade de implementar, ou por tempo, ou por recursos, ou por conhecimento. Né? Então, essa objetividade, ela torna a vida muito mais fácil, né? Muito mais prática, na verdade. E isso é muito importante. Né? Ele rouba a espiritualidade, ela tira muito da subjetividade com a qual a gente vê o mundo. Subjetividade, nesse caso, eu quero dizer, como eu gostaria que o mundo fosse assim, ao invés de olhar para o mundo como ele é, né? Como eu gostaria que não existisse corrupção. E daí passa a vida inteira pensando assim, ao olhar, não, existe corrupção, mas dentro desse sistema, como que eu posso prosperar o meu negócio? É mudar o foco, mudar a energia. É o olhar para a vida como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Além disso, ela tira muito da violência, da agressividade, da intolerância. Aí as pessoas me perguntam assim, mas o mundo corporativo é extremamente competitivo, então tu tem que ser agressivo. Não precisa ser agressivo. Na verdade, quanto menos agressivo tu for, melhor para ti e para a tua organização, porque tu desenvolve muito mais colaboração, muito mais parceria, muito mais relacionamentos de longo prazo necessários para a organização. Então, o que tu perde de agressividade, tu ganha intelectualidade, né? Capacidade objetiva, capacidade analítica, capacidade relacional. Que são inteligências tão importantes quanto o conhecimento técnico. Que é o que, tecnicamente, as pessoas chamam de inteligência emocional. Essa inteligência de poder lidar com o ser humano num nível humano, independentemente das circunstâncias e das situações. E, tá tão bom conversar contigo, Dani, é sempre tão bom, mas eu queria que, para a gente finalizar essa nossa conversa, tu falasse um pouco para as pessoas, para os empresários que estão nos assistindo,
Nessas tuas mentorias, nesses teus aconselhamentos, nessa tua jornada de aconselhador, quais são os 3 principais problemas que tu vê nos empresários? A falta de autoestima, a falta de amor próprio, a falta de humanidade. O que mais tu percebe nessas tuas andanças mundo afora? Normalmente, quando eu começo a trabalhar com empresários, o início é sempre organizacional. Minha empresa precisa crescer, minha empresa precisa ser reestruturada, meus produtos precisam ser redesenhados. Mas, inevitavelmente, eu sempre busco parcerias de longo prazo. Né? Tem pessoas que já faz 8, 10 anos que a gente trabalha semanalmente. Né? Tu fizeste a pergunta e deste a resposta. Né? Um dos principais problemas, e não apenas do empresário, da humanidade, é a baixa autoestima. A baixa autoestima é um problema endêmico da humanidade. Não é só de empresários, não é só de brasileiros, é no mundo inteiro. Existem culturas que têm uma força maior, mas eventualmente, e essa é a causa das nossas incertezas, das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas procrastinações. E quando o empresário, e voltamos àquele exemplo inicial, né? O empresário de 2 milhões e o empresário de 100 milhões, o 2 milhões é a autoestima dele. Os 100 milhões é a autoestima dele. E eu digo isso porque eu já vi muitas vezes empresários chegar nesses 2 milhões e dizer, mas eu tenho um ótimo produto, a minha empresa presta serviços da melhor qualidade possível. Tem um mercado enorme, eu tenho uma participação de mercado de 1%. Sou o melhor do mercado, mas faturo somente 2 milhões por ano. Quando a gente começa realmente, daí precisa da coragem, que nem todas as pessoas possuem, analisar o porquê está estagnado, é porque a autoestima da pessoa chegou nos 2 milhões. E ela se auto-boicota. Ela nem se dá conta, Silvana, que o teto está na autoestima dela. Mas quando ela se dá conta disso, aí vem um processo muito bonito, e que o tempo de transformação depende de cada indivíduo. Né? Tu começa a mudar aquela autoestima e as coisas no teu entorno parece que um efeito dominó mudam. Começa a contratar pessoas mais qualificadas, clientes que estavam batendo na porta há muito tempo, de repente assinam um contrato, tu vai aumentando tua criatividade para produtos, fazendo parcerias com outras organizações. No caso do empreendedor, eu diria que mais ou menos 90% do teto do negócio é igual à autoestima do empresário. Ou do empreendedor. Nas empresas profissionalizadas, isso nem tanto. Aí já o impacto é na divisão, no estilo de liderança, que às vezes podem levar uma organização extremamente exitosa até um desaparecer, né? A uma bancarrota. Independentemente da estrutura do ecossistema ou cenário onde a empresa está atuando. Né? E como identificar essa autoestima e diferenciar ela da ganância, por exemplo? Eu estou sendo gananciosa, eu quero crescer mais, eu quero crescer mais, eu quero crescer mais, eu quero dominar o mercado, eu quero expandir para outros mercados. Isso é uma autoestima boa ou pode ser uma linha tênue de uma pessoa que quer provar para a sociedade, para a família, enfim, para si próprio, que ele é o melhor, que pode ser até confundido com ganância? Como diferenciar isso? Pergunta ruim, né? Não, na verdade, eu acho essa pergunta muito boa e muito pertinente, porque nós carecemos de pessoas ambiciosas. Nós precisamos de pessoas mais ambiciosas para desenvolver o nosso país. A ambição, ela é a energia
que me tira da cama com uma visão de mundo e com energia, e com força suficiente para colocar em prática. E isso tem um impacto extremamente construtivo e positivo na nossa sociedade. É uma infeliz realidade nacional que a ambição é vista sob uma perspectiva negativa. Na verdade, ela é a medicina mais barata, sem preço, na verdade, disponível para quem tem baixa autoestima, né? É um pouquinho de amor próprio, né? Ambição é aquela certeza de que, sim, eu vou conseguir. Pode até nem conseguir, mas que a pessoa vai lá e tenta, e tenta, e tenta. A pessoa ambiciosa, ela é uma bênção para uma sociedade, na minha opinião. Que interessante. E se ela faz isso para provar para ela mesma, para a sociedade, para mim não importa. O que importa é que ela está contribuindo de uma maneira extremamente positiva para a sociedade, né? Ela está inovando, ela está trazendo tecnologia, ela está gerando emprego, ela está gerando impostos. Essas são pessoas que a gente tem que realmente... Por isso que no nosso sistema educacional a gente tem que fomentar. Ai, mas ele é muito ambicioso, ai, mas ele é muito arrogante. Não, a autoestima ela tem que ser alimentada, nutrida, cuidada, valorizada. E se essa autoestima se transformar numa ambição, ótimo. Uma pessoa ambiciosa pode mudar toda a realidade de um ecossistema. E o Oxalá sirva de referência para pessoas que venham depois. A melhor coisa que tem é trabalhar com pessoas ambiciosas, porque são extremamente dedicadas, extremamente disciplinadas, estão sempre conectadas, tentando implementar, tentando transformar, tentando materializar os seus sonhos. O contrário de uma pessoa ambiciosa é, às vezes, uma realidade letárgica, morosa, preguiçosa, né? Que às vezes a gente critica muito, mas infelizmente a maioria da sociedade fala, né? A gente critica às vezes os serviços públicos, né? Que é taxado por frequentemente pessoas incompetentes, que não chegam incompetentes, mas se tornam incompetentes porque entram num sistema onde não existe uma ambição e uma demanda, né? Ah, mas ela vai estudar para um emprego público. Não tem nada errado nisso, na verdade. A pessoa pode ser ambiciosa mesmo no setor público, né? Ela pode ser ambiciosa, um líder espiritual que quer propagar para muitas e muitas pessoas o seu conhecimento, é resultado de uma ambição pessoal também. Que tem um benefício para mais e mais pessoas. Eu acho muito bonito as pessoas ambiciosas, né? E daí as pessoas taxam a ambição com arrogância. Nem toda pessoa ambiciosa é arrogante. Nem toda pessoa exitosa é arrogante. Na verdade, a maioria das pessoas arrogantes não são exitosas, né? Por isso se tornam arrogantes. Que interessante. Ai, Dani, tá maravilhosa a nossa conversa. Eu adorei e acho que vai servir para muitas pessoas esse nosso programa, porque as tuas palavras sempre são um bálsamo de aprendizado. Fico sempre muito emocionada. Muito obrigada. Obrigado a você, Silvana. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço para todos que estão nos assistindo e ouvindo nesse momento. Muito sucesso, muita ambição e muito amor próprio. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.